Nosso tema hoje, a gloriosa segurança dos salvos. Mensagem, parte 2. O capítulo 8, então, de Romanos, nos apresenta os fundamentos da segurança cristã. Paulo faz uma transição da assistência e da intercessão do Espírito para a gloriosa convicção dos salvos. A história não está à deriva, mas nas mãos do nosso Deus. Ela não é cíclica, mas caminha para um fim glorioso. Anteriormente nós vimos a assistência do Espírito Santo na vida do crente, e hoje nós veremos a convicção do nosso chamamento. Então, Deus tem chamado a cada um de nós para vivermos uma vida que reflita a glória do seu Filho. Que nós possamos, irmãos, de uma forma clara, objetiva, viver a vida cristã com sinceridade, que as outras pessoas do mundo, ao nos observar, ao olhar para nós, possa ver Cristo em nós. Então este é o propósito do capítulo 8, nessa segunda parte aqui do texto, onde nós vamos observar que Deus nos dá segurança para que nós vivamos esta vida à semelhança do seu Filho Jesus. E é isso que nós vamos ver. Então, primeiramente, ele nos apresenta uma convicção segura. Uma convicção segura, verso 28, aqui do capítulo 8 de Romanos, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, encontramos aqui, irmãos, neste verso, neste versículo, Paulo usando um verbo extremamente sugestivo. O verbo é sabemos. Diz ele então aqui no texto, que nós acabamos de ler: sabemos que todas as coisas cooperam. Então, saber aí, esse verbo usado, o apóstolo traz a ideia de não que nós estamos esperando que algo vai acontecer, mas tendo a certeza, não estamos supondo, mas tendo a plena convicção. Então, o verbo saber, ele expressa o conhecimento da fé. E o que é a fé? É certeza das coisas que se esperam. Como é que a gente pode ter certeza de algo que ainda vai acontecer? Nós temos essa certeza porque quem promete é Deus. E o nosso Deus não mente, o nosso Deus, ele é fiel em cada palavra que sai da sua boca. Então, sua promessa de voltar para buscar a sua igreja, ela permanece fiel. A palavra, então, no original, vem de um termo matemático. É algo exato e introverso. Ele é absoluto. Esta não é uma linguagem de conjectura ou hipótese, mas de certeza experimental. Por que então Paulo escolheu essa palavra tão importante, tão significativa para iniciar esta parte da mensagem? Justamente porque essa era a certeza que Paulo tinha. E ele queria justamente que nós compreendêssemos a certeza que é uma convicção segura que todo crente deve ter no Senhor. Então, nossa convicção de que eu sou um salvo, e uma vez salvo, estou salvo para todo sempre. Agora, que fique bem claro, que o salvo, ele vive como salvo. Não adianta uma pessoa vir a uma igreja e dizer: eu já levantei a mão, então eu estou salvo. Aí eu faço o que eu quero da minha vida, me desmantelo nesse mundo, faço tudo que vem na minha cabeça. Eu estou salvo, eu estou salvo. Não é assim que funciona. O salvo, ele reconhece o seu compromisso com Deus. Primeiramente, reconhece o compromisso que Deus teve com ele, em enviar o seu Filho a este mundo para dar a vida por ele. E agora ele tem um reconhecimento desse serviço, que é imerecível, que ele não merecia, e agora ele se dispõe a viver para a glória do Senhor.
Então, vejamos nesta convicção segura, 3 verdades que nos chamam a atenção neste versículo. Primeiro deles, Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. Você, como um crente, até mesmo antes de ser crente, já passou por algum momento que você se viu em um risco de perder a vida? Um acidente, seja qual for o problema, uma doença. Por que você não morreu naquela época? Porque Deus tinha um propósito na sua vida. Este propósito, estas circunstâncias não poderiam tirar você deste mundo enquanto o propósito de Deus não fosse completo na sua vida. Então Deus nos escolheu, nos separou para um propósito muito maior, e muitas vezes a gente não percebe isso. Foi só um livramento. Livramento o quê? É o plano de Deus se concretizando na sua vida. Então a gente precisa ter essa convicção. A vida é feita de montes e vales, alegrias e lágrimas, prosperidade e perdas. Todas estas coisas cooperam para o nosso bem. Com isso, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Isso quer dizer que acontecem tanto coisas boas quanto coisas más ou ruins. Mas tudo isso serve para um propósito, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa confiança aumentar mais ainda no Senhor. Então é assim que devemos observar. Essa não é uma linguagem estranha a nós, como Paulo diz, não está dizendo que todas as coisas que vão acontecer são coisas boas, ao contrário, afirma que mesmo estas coisas sejam más, Deus as transformará em bênção. Irmãos, é maravilhoso como Deus, Ele prepara toda a nossa vida. Eu lembro de um amigo que ele foi para o exército, foi servir, e lá no exército botaram ele para lavar banheiro. E ele ficou muito chateado. Eu vim aqui para aprender a atirar, para guerrear. Eu sou um homem que eu quero aprender a defender o meu país. Ele não, nessa época, não era crente ainda. Então tinha toda aquela bravura, querer defender o país, queria aprender outras coisas. Mas lá deram o cargo dele de lavar banheiro. Mas ele se dedicou, ele fez o seu melhor, e aquela época passou. Ele se converteu, ele recebeu um chamado de Deus para ir para o seminário, foi para o seminário. Chegando lá, a família dele tinha poucos recursos, e estando no seminário, se eu não me engano, 1 ano só lá no seminário, ele recebe uma carta da família, avisando que o pai dele havia falecido, e que ele deveria voltar, deixar o seminário e voltar para casa. Ele era o filho mais velho, e ele teria agora que sustentar a família, ajudar no sustento da família. E então ele chegou para o diretor do seminário e disse: olha, eu recebi essa carta e eu preciso voltar para casa, eu sou o filho mais velho e eu preciso levar sustento para o meu lar, não dá mais para eu continuar, até porque não tenho mais como pagar o seminário. O diretor disse: você confia em Deus? Ele disse: confio. Você acredita que você consegue cuidar melhor da sua família do que Deus? Ele disse: não, Deus consegue cuidar melhor. Então talvez não seja o propósito de Deus você voltar para lá. Mas como, pastor, não tenho dinheiro para me manter aqui, eu tenho que pagar o seminário, não tenho dinheiro. Não se preocupe, vamos arranjar o que você fazer para você arranjar o dinheiro para pagar. Sabe o que foi que ele foi fazer lá para arranjar o dinheiro para pagar? Lavar banheiro. Uma coisa que ele não queria lá no passado, que ele foi obrigado, e aí foi onde trouxe sustento para ele, e ele ainda pôde ajudar a sua família, lavando os banheiros do seminário. Então veja, irmão, como Deus trabalha. O propósito de Deus é muito tremendo, é muito grandioso. Às vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida, a gente fica questionando: por que Deus? Tanta gente passando por isso, e abençoado, e eu estou aqui na situação. Deus está te moldando,
Deus está quebrando, lapidando, ó. Você é uma joia preciosa. Ele está tirando as partes ruins dessa joia, para que ela possa brilhar, para que ela possa ser mais valiosa ainda. Então nossa vida diante de Deus é muito valiosa, e Ele cuida de nós desta forma, tirando as arestas, tirando aquilo que não é perfeito, para nos fazer seres perfeitos aos olhos dEle. Em segundo lugar, Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que Ele ama, ou daqueles que o amam. Ele diz aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem de todos aqueles que amam ao Senhor, que entregam a sua vida ao Senhor, que decidem viver para a glória de Deus. Paulo não diz que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas, mas apenas para o bem daqueles que o amam. Aqueles que semeiam vento, colhem tempestades. Aqueles que semeiam na carne, da carne colhem corrupção. Se amarmos a Deus, contudo, sabemos que Ele toma nosso destino em suas mãos e trabalha para o nosso bem. Abra sua Bíblia aí no Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. Salmo 119, 71. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista reconhece que as lutas, as batalhas travadas na vida foram boas. E boas para quê? Para que ele pudesse aprender a obedecer a Deus. Assim, meus irmãos, devemos nós termos esta compreensão, esta convicção, desta segurança que encontramos em Deus. Não há motivo para desespero, dúvida ou ansiedade no coração de quem ama a Deus. Então, quem ama ao Senhor, confia, Ele fará muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E em terceiro lugar, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito, não conforme o nosso querer. Então o verso ele é muito claro em dizer que Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o que Deus trabalha, o propósito a ser realizado não é o nosso, é o propósito dele em nossa vida. E tenha certeza que o propósito de Deus para a nossa vida é muito melhor do que o nosso. Talvez você, nessa noite, pensou em estar em outro lugar. Rapaz, era bom nós estar numa pizzaria agora, comendo uma pizza bem quentinha. Era bom a gente passear na beira-mar, né? Vendo ali o mar, toda a criação de Deus, todas as coisas boas. Talvez você tinha um outro propósito para o dia de hoje, mas Deus tem um propósito melhor para você. Você viesse aqui ouvir a sua mensagem. Então o propósito de Deus sempre será melhor. O que Deus tem a nos dar sempre será melhor. Então sempre busque cumprir o propósito de Deus na sua vida. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade do Senhor. Lá é um lugar de paz, lá é um lugar de satisfação, lá é o lugar onde Deus nos preenche por completo. Então Deus tem um plano eterno, perfeito e vitorioso. Esse plano não pode ser frustrado. Deus o levará a cabo, Ele cumprirá esse propósito. Não existe acaso na vida do crente. Nossa vida, nosso futuro e tudo que nos diz respeito estão sob o total controle do Senhor. Se você é um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, esta deve ser a sua vida, confiante
tendo uma plena convicção de que Deus está no controle de tudo. A vida não está do jeito que eu quero, mas está do jeito que Deus quer que você passe, para você aprender com essa luta. Já fugi em algumas oportunidades das lutas que Deus colocou diante de mim, mas nessa igreja eu tenho trabalhado isso na minha vida, de não fugir da luta. Eu vou abraçar essa causa até o fim, até quando Deus quiser. Só Ele poderá me tirar desta batalha, e Ele sabe quanta força eu ainda tenho. Eu sei que eu sou muito fraco, porque todo o meu poder só vem dEle. Na minha força eu já teria desistido há muito tempo, por muito menos eu já desisti de outras batalhas, mas no entanto, eu resolvi confiar no Senhor, e resolvi seguir a sua vontade. Estou aqui com esse propósito, que Deus seja glorificado. Isso, irmão, só é possível quando a gente tem convicção do chamado de Deus, convicção que foi o Senhor que nos trouxe até aqui, foi o Senhor que me escolheu para levar a sua palavra na sua casa, né? O Senhor escolheu cada um de nós, né? Então Deus escolheu a mim, escolheu você, para ser um representante dele, aonde você estiver. Às vezes a gente tem aquela ideia, né? Ser crente é só ir à igreja. É muito mais que isso. Aqui se reúne a igreja do Senhor, mas nós também somos igreja. Então, quando estou lá na minha casa, entre os meus vizinhos, entre os meus amigos, eu preciso representar Deus naquele lugar. Eu preciso ter a minha convicção. Rapaz, não tem ninguém aqui, o pastor não está vendo, aí tu pode fazer errado. Não, Deus está comigo, Ele é o meu pastor, assim nada me faltará, não é verdade? Mas eu preciso ter essa convicção. Então convicção é uma expressão, é uma ideia, é um fato muito importante para a vida do cristão. Um cristão sem convicção é como uma folha seca solta no vento, vai para um lado, vai para o outro, não tem segurança, não sabe o que é que crer. Então a convicção é certeza, é ter plena certeza de que Deus está conosco. Veja só como vive alguém que tem uma convicção no Senhor. Filipenses 1:20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem de muita convicção. Quando ainda judeu, era um homem dedicado àquilo que ele cria. E a partir do momento que o Senhor o escolheu e o salvou, ele passou a dedicar toda a sua vida ao Senhor. Então essa convicção ele expressa nesse texto, dizendo então que ele tinha uma ardente expectativa e esperança. E que ardente expectativa e esperança era essa? De que ele havia sido separado por Deus para a proclamação do Evangelho. Então ele diz: eu não me envergonharei, antes, com toda ousadia, eu vou pregar, eu vou engrandecer o Senhor. E como é que ele iria engrandecer a Deus? Através da obra, através do serviço prestado ao Senhor. E que serviço Paulo prestava ao Senhor? Pregando o Evangelho por todo lugar que ele ia. Com isso, ele engrandecia o Senhor com o seu corpo. E aí ele diz: estou disposto a essa consagração, por convicção completa de que Deus está comigo, e por esse motivo eu darei a minha vida ao Senhor. Estou pronto a fazer o serviço dele, ao ponto de gastar toda a minha vida e chegar até o ponto da morte. Quer dizer, nada vai me tirar essa convicção de que estarei servindo ao Senhor com todo o meu viver, com tudo que tenho e com tudo que sou. Então assim, o apóstolo Paulo expressa a sua segurança ou a sua convicção segura. Em segundo lugar, o texto nos apresenta um propósito eterno, o propósito eterno de Deus.
verso 29 a 30, diz assim: Romanos capítulo 8, 29 a 30. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também testificou, e aos que testificou, a este também glorificou. O propósito eterno de Deus em nossa vida não é nos fazer ricos, nem famosos, mas santos. Esse é o propósito de Deus. É lamentável, irmãos, vermos grupos religiosos enfatizando muito essa ideia da riqueza. Se Deus quiser nos dar riqueza, irmãos, Ele vai nos dar, não precisa a gente estar buscando isso não. Isso será consequência da nossa vida fiel ao Senhor. Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então é um entendimento de que Deus tem um propósito para nós. Se o propósito dele não for fazer você rico, certamente Ele vai cuidar de você, lhe sustentar, lhe alimentar, sem que você não precise ficar nessa neura, nessa corrida que o mundo nos coloca, uma corrida em busca de grandes quantias. E aí a Bíblia alerta que aqueles que andam em busca de grandes quantias, muitas vezes negligenciam a fé, ao abandono da fé. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. O remorso, a tristeza: pai, era tão bom quando eu estava lá servindo ao Senhor, na igrejinha, era assim, agora corri tanto, não tenho felicidade, não tenho alegria, porque a alegria do mundo é passageira, a felicidade do mundo é muitas vezes comprada, é falsa. Então nós precisamos reconhecer o favor de Deus e o cuidado de Deus na nossa vida. Então o sentido da vida não é sucesso segundo o padrão do mundo, mas atingir a plenitude da estatura de Cristo. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Nosso destino não é apenas a glória, mas a semelhança do Rei da Glória. Se nós almejamos só chegar no céu, isso é muito pequeno. Deus quer que nós cheguemos no céu e sejamos semelhantes a Ele, reinaremos com Ele. Então veja que maravilha, Deus tem um plano muito maior. Nossos planos muitas vezes são medíocres, são pequenos, diante do plano eterno de Deus. Então Deus tem um grande propósito na sua vida. Estabelecido então o fim último do eterno propósito divino, Paulo passa a tratar de 5 elos da corrente dourada deste propósito. Vejamos então que elos são esses. O primeiro deles é a presciência de Deus. Quando Paulo declara que Deus nos conheceu de antemão, ele quer dizer que Deus nos amou desde a eternidade. Essa frase é equivalente aos que dantes amou. Essa expressão foi usada em Jeremias, Amós, Oséias e Mateus. Então, na Bíblia nós encontramos várias passagens onde Deus prova que nos amou de antemão, antes que nós pudéssemos fazer qualquer coisa a seu favor, ao favor de Deus. Deus já nos amava quando nós nem existíamos ainda. Deus nos escolheu, nos separou para Ele, antes mesmo de existirmos. Assim, irmãos, é a presciência de Deus. E qual foi o motivo pelo qual Deus teve essa consciência? Presciência quer dizer um conhecimento antecipado. Qual era a nossa condição sem Deus? Mortos, pecadores, separados pelo pecado, não tínhamos contato com Deus, estávamos condenados. Essa era a nossa condição diante de Deus, e Deus já conhecia isso muito antes de nós nascermos. É assim que Ele será, mas eu vou escolher
e vou fazer diferente na vida dele. Foi uma decisão de Deus em nos separar, em nos chamar. Então essa presciência, esse conhecimento antecipado de Deus de quem nós seríamos, foi o motivo pelo qual Ele nos escolheu, por nos amar. Ele nos amou assim como nós éramos, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é porque, eu vou escolher o pastor Sibério, porque vai ser um menino bom, rapaz, vai ser um menino bonitinho, eu vou escolher ele. Rapaz, é tão engraçadinho ele só fala sorrindo, eu vou escolher ele. Não foi por isso que ele me escolheu, mas justamente porque era falho, pecador, que estava condenado ao inferno, e Ele então decidiu me separar para o seu serviço, para a sua glória, para que eu pudesse resplandecer a luz que brilha gloriosa em Deus, possa brilhar em mim e em você também. Não é apenas um conhecimento geral de Deus nesse sentido. Deus conhece todas as pessoas, Deus conhece todos, mas Paulo destaca que Deus nos amou de antemão. Deus colocou o seu coração em nós antes dos tempos eternos. O amor de Deus não foi gerado por possíveis virtudes ou méritos que Ele viu em nós. Toda a causa do amor de Deus está nele mesmo. Seu amor é a causa da nossa eleição. Foi por nos amar que Ele nos escolheu. Aí chegamos no segundo elo, a predestinação, quando Ele agora decreta e marca o nosso destino. Antes, a presciência é o conhecimento prévio de Deus sobre nossas vidas, e a predestinação é onde Ele marca como será a nossa vida. Ele vai andar até aqui, com 20 anos, Ele vai enxergar a minha glória, e ali vai entregar a vida em minhas mãos, e eu farei dele isso, e os seus dias serão até esse exato momento. Então é assim, irmãos, que Deus faz. A predestinação é um decreto eterno, soberano, livre e gracioso de Deus. Foi Deus quem nos escolheu, e não nós a Ele. A eleição, ela é incondicional, quer dizer, a escolha de Deus não é feita por mérito, por ver em nós alguma coisa boa, até porque não tinha nada de bom, éramos pecadores, estávamos perdidos. Então Ele nos amou, Ele nos escolheu, porque previu que Ele não nos escolheu porque previu que iríamos crer, mas cremos porque Ele nos escolheu. Então a diferença é o seguinte: Deus não olhou lá atrás e viu, rapaz, eu acho que o Sibério lá na frente, quando ele tiver 20 anos, ele vai me aceitar, então eu vou escolher ele. Não foi isso. Ele viu que se ele não me escolhesse, a minha vida estava perdida, não tinha mais jeito. No entanto, Ele decidiu me amar, porque amar é uma decisão, é uma escolha, e Ele escolheu me amar, e pela graça de Deus, este amor que Deus derramou sobre minha vida, também derramou na vida de cada um de vocês. E aí precisa reconhecer esse amor, reconhecer essa ideia que Deus teve em nos escolher, em nos amar. A eleição não é resultado da fé, mas a causa. Nossa salvação não é resultado de iniciativa humana, nem do mérito humano, já que tudo provém de Deus. Todas as coisas vêm do Senhor. É Ele que nos escolhe e marca o nosso destino ao seu lado. Terceiro lugar, o chamamento. O mesmo Deus que ama, conhece e elege. É o Deus que chama. E Ele faz de forma eficaz. Chamada eficaz. Quando Ele chama, não tem quem resista. O chamado de Deus é irresistível. Durante minha infância, todas as férias da escola, eu ia para a casa de umas tias minhas, familiares, que são evangélicos.
E era um mês todo na igreja. E eu lembro muitas vezes, ouvindo mensagens, sentava alguém do meu lado e dizia: levanta a mão, agora está chamando, é tu, vai, levanta a mão. E eu me segurava com toda a minha força, e alguém pegava no meu braço e tentava levantar, e eu segurava: não, ainda não, ainda não. Então na minha cabeça eu pensava: eu sou muito novo, ainda tenho muita coisa para conhecer, eu quero conhecer o mundo, conhecer as coisas deste mundo, depois eu procuro Deus. Mas não foi do jeito que eu queria, não foi como eu pensei, mas sim como Deus quis que acontecesse em minha vida. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe o tempo certo. Então, muitas vezes a gente prega, aí eu já vi muitos cristãos dizer assim: pastor, eu prego, eu chamo, mas ninguém quer, ninguém vai. Mas por esse motivo não deixe de pregar, meu irmão. Continue, insista. A pergunta que não quer calar: você se converteu na primeira vez que você ouviu o Evangelho? Eu tenho certeza que não. Falaram para você várias e várias vezes, até que o Espírito Santo te convenceu, porque quem nos convence é o Espírito, não somos nós que convencemos ninguém. Nosso papel qual é? Prega o Evangelho. A ordem de Deus foi que nós pregássemos, mas quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então é papel dele a conversão do cristão. Então, enquanto nós tivermos oportunidade, falemos a todos do amor de Deus, falemos a todos do que Deus representa para nós, e se for da vontade do Senhor, se aquela for a hora daquela pessoa, ela entregará a vida a Jesus. Se for com você, louvado seja Deus, mas se não, não se preocupe com isso, você está lançando uma semente, e quando lançamos uma semente, ela não nasce do dia para o outro, ela às vezes demora um pouco. Minhas tias lançaram muita semente em mim, mas no entanto, quando vim nascer o desejo de agradar a Deus, já tinha se passado pelo menos aí uns 10 anos, de ouvir o Evangelho. Irmãos, Deus tem um chamado especial, e o chamado de Deus só vem na hora certa. Nosso papel é pregar, mas o chamado vem da parte de Deus, e quando ele vier, não tem quem resista. Eu resisti, porque aquela não era a minha hora, ele ainda não havia me chamado na minha infância. No entanto, quando chegou a fase adulta, ele tocou no meu coração e não teve como resistir. Todo aquele que foi destinado para a salvação, ele crê. Antes disso, o chamado de Deus é a conscientização histórica da predestinação eterna. Todo aquele que foi escolhido por Deus é de Deus e ouve a sua palavra. João 8:47. Veja aí o que aqui diz. Perdão, irmãos, está errado esse texto, desculpa. Mas entendemos, irmãos, está certo, é João, eu estava olhando em Romanos, aí não ia dar certo, né? 8:47. Quem é de Deus, ouve as suas palavras, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Jesus está falando aos fariseus, aqui os religiosos, porque não compreendiam que Jesus era o Filho de Deus. Aqui então entendemos, irmãos, que ouvir o chamado de Deus já é o reconhecimento da escolha, já é o reconhecimento de que Deus me escolheu. Então, quando eu escuto o seu chamado, é porque eu entendo que Ele me chamou e me escolheu. Foi João 8:47 que eu li. Todo aquele que foi destinado para a salvação, este crê. Atos 13:48. Não vamos ler, mas se quiser marcar aí, Atos 13:48. E todo aquele que o Pai elege, este vai a Jesus. Todo aquele que o Pai escolhe e chama, este se entrega a Jesus. João 6:37. Todo aquele que o Pai que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Jesus sempre estará pronto para nos receber. Nossa resposta então ao chamado é uma operação do propósito de Deus em nossas vidas.
É o propósito de Deus quem abre o nosso coração, dando-nos arrependimento para a vida e fé salvadora. O Espírito, o próprio Espírito é quem opera em nós a regeneração e o novo nascimento, vem através do Espírito Santo. Em quarto lugar, a justificação. Como já dissemos, a justificação é um ato legal e forense de Deus. Não acontece em nós, mas fora de nós. Não acontece em nosso coração, mas no tribunal de Deus. Somos então justificados, não pelas nossas obras, mas pelas obras ou a obra de Cristo por nós. A base da justificação é a obra expiatória de Cristo na cruz. O instrumento de apropriação é a fé. É através da fé em Cristo que nós recebemos esta justificação. O instrumento então é a própria fé, e o resultado é a paz com Deus. Quando somos justificados, nós começamos a ter o reconhecimento de que Deus é importante na nossa vida, começamos a ter paz com Deus, deixamos de lutar contra Deus, e dizer, não Senhor, deixa só mais uma vezinha, eu quero pecar só mais uma vez. Isso vai sair do seu coração, do seu desejo, porque justamente você reconhece que está limpo, puro, você foi justificado por Deus. E há um quinto elo, que finalizará então o chamado de Deus, que é a glorificação. A glorificação é o fato futuro de que se dará na segunda vinda de Cristo, mas nos decretos de Deus já é um fato consumado. Já somos glorificados por Deus, mas seremos completamente glorificados na volta de Cristo. O fim do nosso caminho não é o sepulcro coberto de lágrimas, mas um hino triunfal da gloriosa ressurreição. Então o cristão ele não deve ter medo da morte, porque sabe que a morte é só uma passagem e nós não ficaremos ali inertes, mas teremos uma vida eterna ao lado de Deus, onde glorificaremos o seu nome. Nosso choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, como diz lá em Apocalipse 21:4. Assim, irmãos, devemos confiar plenamente no propósito eterno de Deus. Todo o seu trabalho é para nos provar que existe um propósito, e o propósito não é a gente desperdiçar nossa vida neste mundo, pelo contrário, é investir na nossa vida a vontade de Deus, é buscar que a vontade de Deus cresça cada vez mais em nós, para que possamos assim crescer na fé, no conhecimento e poder levar essa palavra de salvação ao mais longínquo coração mais longe que tiver de Deus, nós vamos levar esta palavra de salvação. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o propósito de Deus para a nossa vida é alcançarmos a estatura de Cristo. E quando falamos de estatura, não quer dizer tamanho de Cristo, até porque não sabemos qual era o tamanho que ele tinha, né? Não tem uma medida lá, é até essa altura aqui. Pode ser que eu, irmão Adailto, Davi, já tenham passado da estatura dele, mas a estatura que o texto se refere aqui é uma estatura espiritual, é ter um crescimento espiritual, ser maduros na fé. Esse é o grande dilema, a grande luta do cristão, amadurecer na fé. Quando a gente é novo na fé, a gente se abala por qualquer coisa, não é verdade? Rapaz, como é que pode isso? Como é que pode aquilo? A gente se abala por qualquer notícia diferente. Mas quando a gente vai crescendo na fé, amadurecendo, a gente já não se assusta com qualquer coisa. A nossa fé está tão firmada no Senhor que a gente sabe que aquilo faz parte do processo. Vamos ver pessoas sendo levantadas, pessoas caindo,
e aí vamos entender que Deus nos escolheu, nos separou e nos deu um caminho para traçar. Nós devemos andar nesse caminho que é Cristo, andar no Senhor, em obediência à sua palavra, e certamente estaremos firmados no Senhor. E em terceiro e último lugar, uma segurança inabalável, uma segurança na qual ninguém pode nos tirar dela. Essa segurança nós temos também no Senhor. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a segurança que nós temos, irmãos, que é inabalável. Estamos seguros no amor de Deus. Se você ama a Deus de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, porque às vezes a gente pensa, irmãos, que amor é sentimento. Eu amo a Deus, mas é só não acontecer algo que você pensava, aí logo você fica com raiva de Deus. Como é que pode Deus deixar isso acontecer comigo? Você já mostra uma falta de amor por Deus. Mas, irmãos, quem ama a Deus é que escolheu amar a Deus, e nada vai mudar. Eu reconheço o amor de Deus na minha vida, e agora eu coloco todo o meu amor em Deus, e nada vai me tirar disso, nada vai me separar do amor de Deus. Então essa é uma segurança inabalável. Os crentes em Cristo são justificados pela fé, que sua justificação resulta em um viver santo e, por fim, em glória eterna. O Espírito Santo garante vida eterna. Deus Pai garante vida eterna. Deus Filho garante vida eterna. No capítulo 8 nós vemos tudo isso, essas garantias que são nos dadas em todo o capítulo 8. Mesmo diante das tempestades da vida, temos a garantia da vida eterna. Então, o que nós encontramos aqui do verso 35 ao 39, é uma garantia que Deus está nos dando, de segurança. Olha, eu estou guardando vocês, eu protejo vocês, eu amo vocês de todo o meu coração. Então Deus está fazendo uma declaração de amor, e essa declaração nos traz segurança, nos traz proteção, nos traz garantias. O apóstolo Paulo não poderia terminar essa clássica exposição sobre a segurança inabalável da salvação, senão fazendo 5 perguntas retóricas. Consideremos então essas perguntas. A primeira é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta é retórica, irmão, porque a resposta nós já sabemos. Tem alguém maior do que Deus? Se Ele é por nós, se Ele está conosco, quem será contra nós? Quem é o doido que vai se levantar para mexer com o ungido de Deus, com o servo do Senhor? Pode até se levantar, mas vai cair grande. Lembra lá do gigante Golias? Um homem de batalha,
Todo mundo temia aquele grande guerreiro. No entanto, ele errou, ele falhou, quando ele se levantou contra Deus. Enquanto ele lutava só com os homens, ele vencia todos. Mas quando ele se levantou contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a queda foi grande. E quem foi que Deus mandou para derrubar aquele gigante? Esse bichinho baleado, né? Davizinho, meninozinho rei pequeno, canela fina. Estamos aqui conjecturando, irmão, não quero denegrir a imagem de Davi, né? Mas imagina um menino de 15 a 17 anos lutar com um guerreiro. Davi nunca tinha pego uma espada na vida. No entanto, ele era muito bom na funda, como se fosse uma baladeira. Então ele pegou ali, 5 pedras, colocou no alforje dele e foi lá batalhar com o gigante. A pergunta que não quer calar: ele, Davi, estava confiando em Deus? Por que ele pegou 5 pedras? É porque o gigante tinha irmãos, eram 5. Ele disse: olha, eu vou derrubar o primeiro, se vier outro eu derrubo também, se vier mais outro eu derrubo tudinho. Ele veio preparado, uma pedra para cada um. Mas no entanto, quando derrubou o primeiro, os outros recuaram, porque eles viram o poder de Deus. Porque este é o poder do nosso Deus, irmão, derrubar gigantes. Então ninguém se coloque diante de um servo do Senhor, principalmente tentando tirar a sua fé, a sua confiança em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Rei e Senhor do universo está do nosso lado, se Ele nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou e já declarou nossa glorificação, então somos vencedores, vitoriosos, invencíveis. Ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, certamente nós triunfaremos. Pode vir quem vier, Deus estiver do nosso lado, ninguém pode nos vencer. Em segundo lugar, aquele que não poupou o próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Deus, Ele tomou uma decisão, irmãos, de dar o seu único filho, único. Jesus é o unigênito Filho de Deus, e Ele fez isso por amor, esteve disposto a oferecer o seu próprio filho por nós. Imagina o que Ele está disposto a fazer em nosso favor. Ele não poupou o próprio filho, como é que Ele vai poupar o inimigo que vier contra nós? De forma alguma. O argumento aqui é do menor para o maior. Se quando éramos pecadores, Deus nos deu o melhor, será que agora, sendo filho, não nos dará tudo o que nós precisamos? Com certeza sim. Se Deus nos deu o maior, certamente nos dará o melhor. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Em terceiro, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai ficar apontando os nossos erros? Nenhuma acusação pode prosperar contra nós, uma vez que Deus já nos justificou com base no sacrifício vicário de Cristo. Não há base legal para nenhuma cobrança contra nós no tribunal de Deus. A ideia de que nenhuma acusação pode ser levantada contra nós, porque Cristo é o nosso advogado e nos defende, e porque Deus é o juiz e já nos declarou justos. Esse é o motivo, porque ninguém pode nos acusar, porque Jesus nos defende e Deus é o nosso juiz, justo juiz. Então louvado seja Deus por isso. Agora preste atenção, não pega essa palavra aqui
como apoio para viver uma vida desregrada, fazer o que quer da sua vida. Não. O justo viverá por fé. E viver por fé é viver debaixo da vontade de Deus. Eu sou um salvo, eu sou um escolhido, eu fui justificado, eu devo andar como tal, e não diferente disso. Em quarto lugar, quem condenará os eleitos de Deus? Nosso coração, nossos críticos e todos os demônios do inferno procuram condená-lo, porém, essa condenação é sem efeito. Quem é que nos condena? Nosso coração, os inimigos e todo o inferno. Mas, no entanto, isso não tem poder sobre nós, não tem efeito. Não sei se já aconteceu com você, né? Por um motivo ou outro, na vida cristã, na sua trajetória cristã, você falhou, você cometeu um pecado, e aquilo, vez por outra, o teu coração traz à tona. Tu é pecador, está fazendo o que aí? Está vendo? O pastor está apontando de novo o teu erro. Tu é pecador. Não deixa que o inimigo fale através do teu coração, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só Deus. Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe da intenção do nosso coração. Então procure arrepender-se, pedir perdão. É interessante, irmão, que o arrependimento e o pedido de perdão seja também feito a nós. Eu errei, eu preciso reconhecer o meu erro, me arrepender deste erro e me perdoar, porque às vezes o nosso coração gera esse tipo de condenação, de apontamento, e a gente se entristece e pode deixar até de continuar na carreira cristã, porque estamos nos acusando de que somos falhos, somos pecadores. Não tenha dúvida disso, isso é uma certeza. Mas, no entanto, uma certeza maior que você deve ter é de que Deus perdoa todos os nossos pecados, desde que nos arrependamos dele e nos voltemos para Deus em arrependimento e fé. Amém? Em quinto e último, o quinto, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo responde esta grande pergunta com outra: será a tribulação que vai nos separar do amor de Cristo? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, a escassez, ou o perigo, ou a espada? Paulo está argumentando, conversando consigo mesmo. Quem é que vai me separar do amor de Deus? Eu tenho passado por lutas, tenho passado por batalhas, tenho tido muita dificuldade. Será isso que vai me separar do amor de Deus? E ele então responde. O argumento do apóstolo é que nenhum problema, situação, adversidade, acontecimento, ser humano ou mesmo angelical, poderá separar-nos do amor de Deus. Ao contrário, em todas estas coisas, nos é dada uma garantia: somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. Nós temos, irmãos, essa segurança, a segurança que nos traz um fortalecimento e nos deixa inabalável. Não há quem nos tire dessa segurança, porque essa segurança vem de Deus. Se verdadeiramente confiarmos no Senhor, se verdadeiramente colocarmos a nossa vida diante do altar de Deus, não tenho que duvidar, Deus estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Até quando partirmos daqui para a eternidade, Ele estará e continuará conosco por toda a eternidade. Então não tema, diante do Senhor apenas confia, espera, seja fiel, e Deus estará contigo todos os dias. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna. Quem é que está falando? Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais
perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós, se estivermos na mão de Jesus, Ele está dizendo: ninguém vai tirar vocês da minha mão. Se vocês entregarem a vida em minhas mãos, eu cuidarei de vocês todos os dias, e nada, nem ninguém poderá te separar, te tirar da minha mão. Mas Ele coloca uma garantia maior. Jesus está falando que nós estamos na mão dele. Agora Ele vai dar um reforço, e Ele diz assim: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Quem foi que nos deu para Jesus Cristo? Quem nos escolheu? Deus, o Pai. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Nós fomos dados por Deus a Jesus. Agora Jesus está dizendo: aquilo que meu Pai me deu está garantido, está na minha mão. E eu digo mais: da mão do meu Pai, agora Deus está segurando na mão do Filho, da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. É uma simbologia, um símbolo muito forte, né? Essa garantia, essa segurança que nós podemos ter no Senhor, se a nossa vida estiver realmente pautada na fé, na obediência, andando em conformidade com a vontade de Deus, nós estamos na mão do Senhor, e da mão dele, do Pai e do Filho, ninguém pode tirar. Essa é a garantia, essa é a segurança que nós temos, que possamos assim confiar hoje e para todo sempre no nosso Deus. Concluindo então, Romanos começa com a expressão: nenhuma condenação há, porque estamos em Cristo, e termina: nenhuma separação haverá. Aquele que está no Senhor, ninguém pode arrebatar. Porque estamos em Cristo, entre o começo e o fim, há um profundo vale de lutas e conflitos. Contudo, o viajante no caminho da salvação tem a segurança da vitória. Deus seja louvado por tão gloriosa salvação e por tão bendita segurança. Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, que nós possamos ter essa convicção, ter essa confiança e ter essa proteção divina do Senhor em nossas vidas.